A Márcia falar glória a Deus e aleluia, que não cobra nada não, pode falar à vontade. Tá bom? Atos 28. Atos 28. Quadrangular, como vai achando, vai falando aleluia, vai falando glória a Deus. Irmãos, esquente o frio aí. Esquente o frio, vai falando aleluia. Domingo que vem nós temos o santo batismo. Você que ainda não é batizado, pastor, eu quero me entregar para Jesus. Já tem umas 2 ou 3 pessoas para batizar. E também uns irmãos da Quadrangular lá do Iara, viu, meu irmão? Ontem já ganhou mais 2 pessoas lá. Mais 2 pessoas que vão se batizar, só que o pastor deles vai vir batizar eles aqui. Então domingo que vem tem festa no céu, amém? E aqui eu já conversei com algumas pessoas já confirmaram. Então no sábado à noite eu já ligo o aquecedor da piscina. Domingo a água vai estar quentinha. E pastor, como é que vai ser? Vai ser o melhor dia da sua vida. Vai ser a noite que você vai se entregar por completo a Jesus. Atos 28. E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade. A versão está meio estranha, mas na verdade os bárbaros usaram com ele, serviram eles com muita humanidade. Porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva. Fala chuva, que caía, e por causa do frio. Fala frio. Fala chuva. Não, só os vivos. Fala chuva. Tem gente que está vivo aí. Fala chuva. Fala frio. Isso. Vou ler de novo. E acendendo uma grande fogueira, nos recolheram todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma grande quantidade de gravetos, e pondo no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe mordeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente esse homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas Paulo, sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar, cair e morrer de repente. Mas tendo esperado muito, que pode esperar bastante não, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevia, mudando o parecer, diziam que era um Deus. Feche os teus olhos. Senhor Deus, eu te exalto, eu te glorifico, ó Pai, nessa noite. Fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós queremos. O Senhor sabe que sozinho eu não consigo. Espírito Santo, vem sobre mim, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmão, Deus me deu essa mensagem ontem, vendo uma parte da... Cadê o Marquinhos? Está lá fora? Atendendo os carros? Está ali na hora do nosso churrasco, Marquinhos. Nós fomos fazer um churrasco no culto de homens ontem, para quem não sabe, estava lindo, maravilhoso. Marquinhos, nosso churrasqueiro. E tudo muito rústico, na beira de um rio. Uma churrasqueira, acho que feita de tijolo, acho que fazia uns 10 anos que ninguém usava ela. Cheia de folha, cheia de mato. E eu não sei se foi por Odair, por Leno, não sei para quem eu falei. Olha, o negócio é tacar fogo aí dentro. Taca fogo, joga, queima uns pau aí primeiro, vai que ter um bicho aí. Daí eu fiquei pensando ontem nessa passagem e falar um pouquinho do churrasco. Já começo a pregar, falar um pouquinho do churrasco que teve o culto. O pastor Luiz nos trouxe uma palavra maravilhosa, Deus abençoe, pastor. Depois tivemos churrasco, tivemos futebol, e não sei quem entrou na cabeça de pegar os velhos e jogar contra os novos. Então era eu, Marquinho, o Gleison, contra o Léo da Priscila, o Gustavo, filho do pastor Delvair, só molecada. Jogamos como nunca, mas perdemos como sempre.
Próxima vez nós não faz isso não, nós vamos misturar. O Marquinhos parecia que estava com uma gravata pendurada, linguando para fora assim. Irmão, mas Deus me deu essa mensagem ontem na hora que nós fizemos o fogo lá para fazer o churrasco. Eu quero fazer uma pergunta para a igreja. Quantos aqui tem promessa de Deus? Tem gente que não tem, né? Levanta a mão, todo mundo tem. Quantos aqui tem promessa de Deus? Tinha uma promessa na vida do apóstolo Paulo. Deus tinha prometido para o apóstolo Paulo que ele seria julgado em Roma. Paulo estava em Israel, e como ele tinha cidadania romana, em Israel, ele falou, não, eu quero ser julgado em Roma. Então Deus promete, presta bem atenção, Deus promete para Paulo, dizendo assim, olha Paulo, você vai ser julgado em Roma. E quando ele pega, isso está no capítulo 27, depois você lê na tua casa, e quando ele pega o navio de Israel para Roma, a Bíblia diz que a viagem foi difícil. Não é porque Deus te prometeu que vai ser fácil. Entenda uma coisa, irmãos, às vezes Deus promete para a gente, como eu falei aqui nos cultos passados, nós achamos que Deus age por passe de mágica. Não, Deus não age por passe de mágica. Deus age por princípios e princípios da tua palavra, sua palavra. Tem uma frase no nosso meio que todo mundo conhece, né? Até um jargão gospel, né? Quem tem promessa morre sim, irmãos. Claro que morre. Tem gente que recebeu a promessa e já está lá no cemitério faz muito tempo. Não por causa daquele que prometeu, mas por causa daquele que recebeu. Entenda uma coisa, às vezes a pessoa recebe a promessa e a pessoa é tão incrédula que a promessa não se cumpre na vida dela. Quando Deus tira o povo do Egito, arranca o povo do Egito e diz para Moisés, olha, eu vou levar todo o povo para a terra prometida. A viagem eram poucos meses para sair da onde eles saíram do Mar Vermelho, atravessar o deserto e entrar em Canaã, mas eles duraram 40 anos andando no Egito igual barata tonta, rodeando no Egito. Por quê? Por causa da incredulidade do povo, e só quem entrou no Egito foi Josué e Calebe, nem Moisés entrou. Então nem todos que têm a promessa recebem a promessa. Só recebe a promessa aqueles que estão comprometidos, aqueles que estão no centro da vontade de Deus, mas também eu vou fazer a minha parte, eu quero fazer a minha parte. Irmão, Deus prometeu para o povo inteiro, vou tirar o povo inteiro, mas não entrou ninguém, sabe por quê? Deus falou assim, olha, eu não vou matar, e Deus não mata ninguém no deserto. Deus deu um prato de comida todo dia para eles comiam maná e bebiam água, por 40 anos. A roupa, a Bíblia diz que crescia no corpo das crianças, o sapato também não apertava, crescia. Deus cuidou, mas até o ponto deles chegarem e morrer, porque Deus não mata ninguém, não tem esse negócio, Deus vai matar, mas Deus não cumpriu a promessa por causa da incredulidade deles. Quem tem promessa de Deus aí? Amém? Amém? Então olha para o teu irmão e fala assim, olha, tem promessa de Deus na tua vida. Quando Paulo entra, olha que uma coisa vai ficando difícil. Quando Paulo entra no barco, a Bíblia diz que se levanta uma grande tempestade a ponto de ter que jogar a carga fora, a ponto de pegar os bens e jogar fora do navio, aliviar o navio. Fala assim, prejuízo. Fala prejuízo. Então a primeira coisa que nós temos que entender que não é fácil andar. Irmãos, quando você aceita Jesus, você ganha uma cruz também, sabia disso? Você ganha uma cruz também. Então não é fácil. Primeira coisa, a Bíblia diz que não estava fácil a viagem. A segunda coisa, levantou uma tempestade que teve que jogar toda a carga fora. Fala prejuízo. Irmão, às vezes para a promessa de Deus, pega aí que esse é forte. Às vezes a promessa de Deus se cumprir na tua vida, você tem que jogar algumas coisas fora. Ainda não se cumpriu na tua vida, porque ainda você não jogou algumas coisas fora.
algumas coisas que você acha que tem valor para você, mas para Deus está falando para você, sabe essa tempestade que eu estou levantando na tua vida, sabe essa turbulência que eu estou levantando, joga fora essas porcarias do barco, porque eu tenho promessa. Irmão, quem que prometeu que Paulo ia para Roma? Fala, Deus. Então ele vai cumprir. Quem que fez a promessa para você? Quem? Deus. Então ele vai cumprir. Outra coisa, a Bíblia diz que ele joga as cargas fora e o navio dá uma aliviada, mas de repente eles se enroscam num banco de areia perto de uma ilha. O navio trava. E às vezes a coisa trava. Às vezes as coisas não vão para frente. Mas preste atenção. Quem que prometeu que Paulo ia chegar em Roma? Eu vou falar várias vezes isso até você entender. Quem que prometeu que Paulo ia chegar em Roma? Mas travou. O negócio travou. A coisa não ia. Irmãos, o pior que travar, sabe o que é? Andar para trás. E às vezes anda até para trás. Mas eu aprendi uma coisa. Às vezes nós damos até um passo para trás, mas é para pegar impulso. Quando você puxa o arco para soltar a flecha, você puxa ela um pouquinho para trás. Se você for num sítio, ontem nós fomos num sítio lá na Iara. Se for num sítio, você vê um boi assim, ó, corra que ele vai pegar você. Ele está dando impulso. Talvez a sua vida está até andando para trás, está travado, está andando para trás, mas quem prometeu, aleluia! Quem prometeu vai cumprir. E às vezes Deus está falando, vai acontecer, vai terminar. E no altar o pastor fala, a pastora fala, e eu escuto, mas está tudo travado. A tempestade, irmãos, Paulo estava agora em cima do banco de areia, a tempestade aumenta e o barco começa a se quebrar. Olha, viagem difícil, em cima do banco de areia, já tinha tomado prejuízo, e a Bíblia diz que o barco começa a se quebrar. E o comandante do navio chama eles e diz assim, olha, quem sabe nadar aí? Pastor, não é fácil, né? Quem sabe nadar? O que eu entendo com isso, irmãos? Eu entendo que dentro das nossas igrejas, pastora, tem um grupo que é preparado. Tem um grupo que vem a tempestade, ele nada. Tem um grupo que não morre dentro de todas as igrejas, da minha, da pastora, qualquer igreja do mundo. Tem um grupo que ele não vai morrer afogado. Mesmo que venha a tempestade, mesmo que venha a dificuldade, ele não vai morrer afogado. Mas tem outro grupo, que talvez você esteja nele, que não saiba nadar. E o comandante do navio diz assim, aqueles que não souberem nadar, segurem dos destroços. Segurem nos pedaços do barco que ele quebrou. Talvez você veio hoje à noite aqui com a família despedaçada, destroçada, a vida financeira destroçada, a saúde só está em pedaço, e você fala, pastor, eu não sei nadar, eu não tenho essa força que o senhor tem, ou a força que alguns irmãos têm. Irmão, Deus tinha prometido que ninguém ia morrer no naufrágio. O anjo tinha aparecido para Paulo e falou, olha, fica tranquilo, ninguém vai morrer. Mas tem uns que não sabem nadar, e tem os mais fracos que sabem. Irmãos, então segure, sua família está em pedaços, segure na tua família, segure naquilo que te apoia, segura nos teus filhos, segura no teu marido. A saúde não está legal, se agarre nessa saúde aí, porque Deus vai te levar em outros lugares, Deus vai te levar num ponto seguro, Deus vai mudar a tua história, Deus vai mudar teu casamento, Deus vai mudar tua vida sentimental. Deus vai fazer acontecer. Pastor, não tem mais nada, se agarra naquilo que sobrou. Se agarre naquilo que sobrou.
Alguma coisinha sobrou. Alguma coisinha sobrou. Irmãos, o diabo está testando a tua fé todo dia. Todo dia. E quando o diabo está testando a tua fé, para ver até quando você aguenta. E se o diabo está testando, Deus também está testando. A Bíblia diz que agora eles chegam na ilha, agora eu começo a pregar, eles chegam na ilha, um segurando nos destroços, outro nadando até de costa. Tem gente que nada até de costa. Tem gente que o mundo está acabando. Irmãos, fica tranquilo, Deus está no controle de tudo. Algumas pessoas vieram perguntar para mim, pastor, e a terceira guerra mundial? Eu falei, eu não quero nem saber. Eu quero saber que na hora que a trombeta soar, eu vou subir. Eu vou subir. Eu vou subir. Irmãos, quem prometeu? Só os vivos, quem prometeu? E quando eles chegaram na ilha de Malta, a Bíblia diz que os nativos, fala bárbaros, os nativos fizeram antes dele chegar uma grande fogueira, porque estava frio e estava chovendo. Irmãos, eu tenho uma bronca santa, daquelas pessoas saudosistas. Sabe saudosista? Ai, por exemplo, meu pai era pastor, me criei dentro da igreja. Ai, que saudade daquele tempo dos cultos. Ai, como os cultos eram maravilhosos. Ai, tinha muito milagre. É uma pessoa saudosista. Nós temos que fazer agora. Nós temos que manter essa fogueira acesa. Na hora que eles chegaram, já tinha uma fogueira acesa. Entenda uma coisa: antes de eles chegarem, alguém já colocou a fogueira. Antes de nós chegarmos aqui, alguém já acendeu a fogueira lá atrás. E o que nós temos que fazer? Não devemos deixar apagar. Não devemos deixar apagar. Mas tem muita gente saudosista. Eu acho bonito quando a gente vai em evento assim, a pessoa conta o testemunho da vida. Ai, que lindo testemunho, meu pai era isso, alcoólatra, meu pai. Irmãos, quem conta muito testemunho é porque ainda não se resolveu, não foi curado aqui dentro. Ontem eu falei na igreja do Iara, falei, olha, era só culto de homens, eu falei, olha, eu sei que aí dentro aí de cada um aí tem um menino que chora aí dentro, só homem barbado. Tem um menino que chora aí dentro, mas está na hora de nós resolvermos isso daí. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tem uma fogueira acesa, nós não devemos deixar essa fogueira apagar. Ah, pastor, mas antigamente eu falava glória a Deus, falava aleluia, era batizado no Espírito Santo. Apagou porque você deixou apagar, porque antes alguém acendeu a fogueira e a fogueira foi apagada agora. Por quê? Porque a culpa é nossa. Por que eu falo para você dizer aleluia? Por que eu falo para você falar glória a Deus? Por que eu provoco você para você falar línguas estranhas? Porque eu não quero que essa fogueira apague. Paulo chegou, já tinha uma fogueira acesa, e estava chovendo e estava frio. Chuva e frio apaga a fogueira. Não sei se lá é assim, mas aqui choveu em Bragança Paulista. O povo some da igreja. Chuva e frio apaga a fogueira, irmãos. Não deixa a chuva e o frio apagar a fogueira. Terça-feira temos a campanha dos provocadores de milagre. A unção interna, o pão embebido no azeite, o pão representando Jesus, o azeite, o Espírito Santo, você vai ser ungido por dentro. As enfermidades vão dar no pé. Por quê? É terça-feira, mas se tiver frio. Hoje eu falei, cadê a Fabrícia? Cadê ela? Está por aí. Cadê a Fabrícia, né? Saiu? Cadê a moça? Está lá em cima? Está lá em cima? A moça que veio do Rio. Acho que está lá em cima. Está lá. Eu falei, está acostumando com o frio? Ela falou, agora eu estou. Porque ela veio do Rio de Janeiro e aqui é bem mais frio que lá, né? Irmão, não deixa o frio te pegar.
Agora é fácil fazer fogueira quando está sem chuva e sem frio. Só que a Bíblia diz que estava chovendo e estava frio e fizeram uma fogueira. Só que Paulo tinha promessa. Paulo tinha promessa. Ele viu que a fogueira estava apagando. Esse é meu medo. Meu medo porque minha geração vai passar. Estamos treinando o pastor Luiz Fernando, está ficando top. Mas o pastor Luiz Fernando é um só, e a seara é grande. E eu tenho visto em muitos lugares a fogueira se apagando. A Bíblia diz, e nós lemos que Paulo ele vai procurar lenha, e ele pega um feixe de lenha. Quando ele pega, deixa eu ver se tem um pano aqui. Um feixe de lenha, a Bíblia diz que uma víbora gruda na mão dele, morde e não solta. E a Bíblia diz mais, e a víbora fugindo do calor, víbora tem medo de fogo, não saiu nem glória. Irmão, talvez você não sabe o que é víbora. Cobra não tem veneno, víbora é venenosa, tá? Então, por isso que a Bíblia fala víbora. Uma víbora pegou na mão dele, fugindo do calor, e Paulo falou, já que ela vai estar fugindo do calor, eu vou chacoalhar ela em cima da fogueira. Glória a Deus! Irmão, a víbora representa Satanás. Satanás não quer que você se aqueça com a presença do Espírito Santo. Satanás quer travar tua boca para você não dar um aleluia. Satanás quer travar tua boca para não dar um glória a Deus. Mas Deus prometeu que Paulo ia chegar em Roma. E não tem diabo, demônio, nem carruço e cadeira do inferno que vai tirar tua promessa. Ninguém tira a tua promessa. E às vezes é difícil. Ontem eu estava assistindo o jogo. Que jogo passou ontem à noite? Eu estava assistindo um jogo dessa Copa do Mundo que está passando. E eu vi um cara tirou a camisa lá e começou a fazer assim, ó. Depois de inveja e praga desse, manda levantar a mão e faz assim. E no carnaval? A senhora mora em Jundiaí? Na Várzea. Aqui em Campo Limpo diz que, eu não sou daqui, a senhora sabe disso, né? Aqui em Campo Limpo diz que tinha quem é de Campo Limpo vai lembrar, uma irmã contou para mim, um bloco aqui chamado Sovaco de Cobra, é verdade? É verdade? É, senhor? Tem gente que participou já desses negócios aí. É? Daí, lá, eu sou de Itapetininga, lá na minha cidade, tem umas senhoras desse tamanho assim, velhinha, sabe? 90 anos, ela sai nas alas das baianas. Elas colocam um negócio na cabeça, assim, e elas começam a rodar. E roda. Oh, carnaval chegou. Vem na igreja. Fica com um cara, parece que foi batizado num pote de vinagre. Mas no carnaval, o fogo da velha estava aceso. Mas aí quando chega na igreja, não tem o fogo do Espírito Santo. Irmão, tu toca teu irmão e fala, vamos com ele, dá uma aleluia aí. A cobra picou. Irmãos, Deus, preste atenção numa coisa, Deus não vai te impedir de Satanás te pegar, mas Ele vai te impedir que o veneno faça efeito. Deus não vai impedir, porque a Bíblia diz que era uma víbora, picou, e as pessoas olhavam, ele vai inchar, vai cair,
e vai morrer. E Deus lá no céu falava assim: não vai inchar, não vai cair, não vai morrer. E a Bíblia diz: eles esperaram por muito tempo, não inchou, não caiu e não morreu. E a cobra pendurada na mão, ele não inchou, não caiu e não morreu. Você veio jogar víbora no fogo hoje ou não? A Bíblia diz que Paulo pegou a víbora. Isso é coisa linda de Deus. Irmãos, a Bíblia é maravilhosa. Paulo pegou a víbora e chacoalhou ela assim, ó. Vamos fazer um ato profético? Fique de pé. Paga para mim a luz, irmão. Você vai fazer assim, ó. Levanta a mão mais alto que você puder. E você vai chacoalhar ela assim, ó. Ó, você vai chacoalhar a sua mão aqui, vai cair víbora lá na rua da tua casa. Você vai chacoalhar aqui, vai cair víbora lá no teu trabalho. Lá no teu trabalho, onde tem aquela cobra peçonhenta. Chacoalha e vai dando aleluia. Vai dando aleluia. Vai dando glória a Deus. Chacoalha, chacoalha. Saia do lugar agora. Abraça o meu irmão. Saia do lugar. Saia do lugar. Saia do lugar. Saia do lugar. Vai lá, saia do lugar. Abraça o meu irmão. Vai lá. Isso. Não, não para não. Não para não. Isso. Irmão, tem promessa na tua vida. Tem promessa. Não vai inchar. Não vai cair. Não vai morrer. Não vai inchar. Não vai cair. Não vai morrer. Aleluia. Se prepara que vai pegar fogo esse negócio aqui. Acende essa fogueira, irmão. Acende essa fogueira aí. Aleluia. Aleluia. Tem víbora caindo. 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 Não vai inchar, não vai cair. Pode esperar, pode esperar, pode esperar. Lucas, vem cá, Lucas. Não encerra ainda. Senta um minutinho, senta um minutinho. Senta um minutinho. Aqueles que esperavam inchar, cair e morrer, viram Paulo chacoalhando a víbora no fogo. Aqueles que esperaram inchar, cair e morrer, irmãos, Deus não vai impedir a víbora de te picar. O que Ele vai impedir é o veneno fazer efeito. Toda liberdade do Espírito Santo, toda liberdade. Toda liberdade do Espírito Santo. Eu estou sentindo o cheiro
queimada aí. Aleluia. Eu sei que às vezes você se esforça tanto, mas não é reconhecido às vezes. Essas pessoas que querem ver você cair, inchar e morrer. Temos aqui uma família ministerial. Às vezes se esforça tanto. Eu sei que dói quando alguém chega até você e depois diz foi sem querer, mas já machucou. Eu sei que dói quando você se esforça tanto, perde até o sono, mas no final não agradou. Eu sei que dói porque tem gente que não pensa, e aí nos coloca numa prensa, sem saber no que vai dar. Fala mal, diz o que não viu, e quando você soube, seu coração feriu. Mas há um Deus do céu que sabe te consolar. Ele vê teu sorriso quando você quer chorar. Ele vê quando está fraco, na verdade fraco está. Ele sabe o tamanho da ferida que fizeram em você. Ele sabe quando caminha, na verdade quer parar. Quando diz que eu estou forte, na verdade fraco está. Somente sendo Deus para conseguir te entender. Eu sei que dói, mas aguenta firme, é só mais uma noite, isso vai passar. Eu sei que dói, o choro dura uma noite, mas pela manhã a alegria virá. Olha para mim. A víbora não mordeu, a víbora grudou na mão dele. Ele solta. O fogo. Esperaram, não morreu. Chora mesmo. Porque aqueles que desejaram a morte, eles tiveram que reconhecer. Como eles não conheciam o Deus de Paulo, antes eles falavam assim: esse homem acho que é um homicida, porque o barco afundou, quebrou, parou num banco de areia, afinal foi difícil, e agora a cobra mordeu, já não tem algum pecado. Mas quando a víbora mordeu, ele jogou a víbora no fogo. Eles olharam para Paulo e falaram: esse homem acho que é um Deus. Eles não conheciam o Deus de Paulo. Eu quero terminar a mensagem falando algo para você, mas eu quero que você se coloque de pé. Pode acender, meu irmão Márcio.
Paulo chegou em Roma. Mas chegar em Roma não era pouca coisa, não. Roma era o maior império do mundo. Era como se um pastor quisesse ter uma audiência com Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. César era dono do mundo. E ele chegou em Roma. Ele chegou em Roma, tá? E lá em Roma, Gustavo, perguntaram para Paulo: rapaz, você tem sorte, hein? Ele falou: sorte? Eu vou contar uma coisa para você. No começo foi difícil. Depois tive prejuízo. Depois o barco travou. Depois o barco quebrou. Quem sabia nadar, nadou. Quem não sabia, segurou nos destroços. Chegamos numa ilha, estava frio. E estava chovendo. Uma cobra me picou. E era víbora. E eu não morri. Rapaz, você vem falar para mim que eu tenho sorte. Quem prometeu foi? As pessoas vão chegar para você e vão falar: mas como que você venceu? Eu falo: travou, quebrou, foi difícil, tempestade, a víbora picou, você não morreu. Você vai olhar: não, mas isso não é sorte. Eu tenho promessa de Deus na minha vida e Ele é fiel para cumprir as promessas. Aplauda Jesus Cristo. Sabe o que é equipe de louvor?